e funcionamento do material genético, DNA e RNA. Então, gente, o núcleo da célula é o local onde vamos encontrar o nosso material genético, ou seja, o nosso DNA. Então, o DNA é como se fosse um grande livro de receitas, tá? Ele guarda informações para que a célula produza as suas próprias proteínas. Então, cada receita, digamos assim, seria um gene. Então, o gene tem a informação necessária para que a célula consiga produzir essa proteína, ou seja, quais são os aminoácidos, a ordem desses aminoácidos na proteína. É isso basicamente que a gente tem escrito no gene. Aqui nessa figura, a gente pode ver uma representação de um núcleo da célula, com a sua membrana dupla, né, a carioteca, contendo poros, ou seja, passagens entre o interior do núcleo e o seu exterior. Lá dentro, a gente consegue visualizar a cromatina, que é aquela mistura de DNA com proteínas, tá? Então, é mais ou menos meio a meio, 50% de DNA e 50% de proteínas. Temos ainda um nucleolo, que é uma espécie de fábrica, né, onde são produzidos os ribossomos. Eles são produzidos lá dentro do núcleo e depois são exteriorizados. Falar em ribossomos, nós temos eles aqui, ó, presos a essa estrutura do retículo endoplasmático. O ribossomo é o local da célula onde são sintetizadas as proteínas, ou seja, aonde que é, é lido o RNA mensageiro, onde os aminoácidos serão colocados na ordem e serão produzidas, então, as proteínas da célula e aquelas que serão exportadas também. Nem todas as proteínas ficam dentro da célula, muitas são produzidas para serem colocadas, né, do lado de fora, com outras funções. Então, vamos começar aqui, quimicamente falando. Ah, como é que é essa estrutura do material genético? Como é que ele consegue guardar a informação? Então, primeiramente, separando, nós temos, né, os dois tipos de ácidos nucleicos. Então, assim, ácidos nucleicos é a substância, né, de que o DNA e o RNA são feitos. Então, no nosso corpo, a gente tem proteína, tem lipídio, tem carboidrato e tem ácidos nucleicos. É uma classe diferente de moléculas, tá? Então, o material genético não é nem proteína, não é lipídio, não é carboidrato, não é vitamina, não é nada disso. São ácidos nucleicos. E temos esses dois tipos, o DNA, que é o que guarda realmente a informação genética, que está lá dentro do núcleo das células, e o RNA, que é produzido como uma forma de deixar essa informação no DNA disponível para a célula. Eles são polímeros de nucleotídeos. O que é isso, um polímero? Poli significa muitos. Meros é como se fosse um pedaço, a porção, a unidade básica. Então, eles são feitos de nucleotídeos repetidos milhares e milhares de vezes. Tá? O DNA é uma das moléculas mais longas que a gente tem. Se eu juntar todo o DNA dos cromossomos de uma única célula esticado, dá quase 2 metros de comprimento, tá? Então, o DNA consegue ser bastante longo, a gente tem literalmente milhares de nucleotídeos unidos aí, tá? Mas o que é esse nucleotídeo? O nucleotídeo ele ainda é feito de partes menores. Cada nucleotídeo ele tem um açúcar. Aqui está dizendo que ele é uma pentose, ou seja, isso quer dizer que ele tem 5 carbonos. Vou botar uma coisinha aqui. Ele é um açúcar composto de 5 carbonos, é uma pentose. Essa pentose vai ser diferente no DNA e no RNA. Ligado a essa pentose, né, esse açúcar, tem um fosfato, um radical fosfato, que é basicamente um átomo de fósforo com oxigênios em volta. Tá? Depois a gente vai ver. E temos também ligado a esse açúcar uma base nitrogenada. Nós vamos encontrar diferentes tipos de bases nitrogenadas, vamos ver a seguir. Esses nucleotídeos, eles estão unidos entre si.
por ligações fosfodiéster, formando fitas, longas fitas. No caso do DNA, a gente tem uma longa fita dupla em forma de espiral, como a gente consegue ver aqui do lado, ó, nessa figura aqui, nós vemos duas fitas, é uma sequência de nucleotídeos, aqui a gente está vendo só a base nitrogenada, né, representação da base nitrogenada de cada uma dessas fitas. Essas bases nitrogenadas, estão vendo, elas se encontram, elas se encaixam entre si, entre as duas fitas, ou seja, através das bases nitrogenadas, a gente tem o modo de unir os dois filamentos do DNA. Então, no DNA, nós temos, recapitulando, duas fitas, dois filamentos, duas fileiras de nucleotídeos, e elas estão unidas através das bases nitrogenadas, e tem uma força aqui que está representada por esses tracinhos em vermelho, que é a ponte de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio é uma força que une, que atrai essas bases nitrogenadas, mantendo a dupla fita de DNA unida. E essas duas fitas, elas se enrolam num formato helicoidal. Por isso que é chamado de dupla hélice do DNA. Dupla porque são dois filamentos e hélice porque tem esse movimento helicoidal. Tá? O RNA, que a gente vai ver também, ele já não tem essa questão do filamento duplo. O RNA é um filamento simples, mas também tem a sua fileira de nucleotídeos. Ele também pode formar pontes de hidrogênio, mas dentro do seu próprio filamento, ele se enovela, ele assume um formato, né, tridimensional, e as suas bases nitrogenadas, elas também vão fazer essas pontes de hidrogênio, tá? Sempre entala aqui meu. Então, no DNA, a gente vai encontrar, então, o seu nucleotídeo composto por um fosfato, falei que ele era um átomo de fósforo, com oxigênios em volta, né, aqui hidrogênios também. Esse fosfato, ele está ligado ao carbono número 5 da nossa pentose. No DNA, o nome dessa pentose é desoxirribose, tá? Ela tem, então, 5 carbonos. No carbono número 1 está ligada a base nitrogenada. São 4 bases diferentes, apenas uma é ligada a cada nucleotídeo, tá? As bases podem ser ou a adenina, ou a guanina, ou a citosina, ou a timina. Uma dessas bases fica ligada aqui ao carbono número 1. Depois nós temos o carbono número 2, onde eu só tenho aqui, ó, hidrogênios unidos. Por isso que o nome é desoxirribose. A gente vai ver que na ribose, aqui eu tenho mais uma hidroxila. Hidroxila é esse conjuntinho aqui, ó, de oxigênio mais o hidrogênio, tá? A desoxirribose não tem hidroxila aqui no carbono 2. Aí no carbono 3 a gente tem essa hidroxila. Ele é um carbono importante porque é o ponto de ligação com o próximo nucleotídeo. Então, para formar a fileira de nucleotídeos, é através do carbono número 3 que vai ser feita a união com o próximo. Tá? Aqui no carbono número 5 é onde a gente tem o fosfato e é o ponto de junção também com o próximo nucleotídeo. Então, numa fileira de nucleotídeos, para unir um próximo nucleotídeo aqui, o outro entraria aqui através do fosfato, tá? O fosfato seria ligado aqui ao carbono número 3. Então, aqui nós temos as características principais da molécula de DNA. Ela é uma fita dupla, como a gente já viu na outra figura, a famosa dupla hélice do DNA. O açúcar presente nela é a desoxirribose. As bases nitrogenadas são adenina, timina, citosina e guanina. Elas são geralmente representadas apenas pela letra inicial, para dar uma economizada, né? Quando a gente for ver lá a dupla fita, sempre apenas a inicial que vai ser usada. E são moléculas muito longas, como a gente já viu também. Essas bases nitrogenadas, elas são de 2 grupos. Então, quimicamente falando, eu tenho o grupo das purinas
e o grupo das pirimidinas. No grupo das purinas, nós temos essas bases que são maiores, estão vendo? Elas são 2 anéis unidos e ainda tem algumas ramificações. Elas são chamadas de bases nitrogenadas porque olha só quanto nitrogênio elas têm. Tanto a adenina quanto a guanina, elas têm mais nitrogênio do que carbonos. Então, a adenina, ela tem esse formato, ninguém precisa se preocupar com isso, ninguém fica memorizando essas fórmulas, tá? Isso não é necessário. Apenas para vocês verem que elas têm um tamanho maior do que as pirimidinas. As pirimidinas são a timina e a citosina, elas têm apenas um anel, também contém nitrogênios, estão vendo? Então, para formar a estrutura do DNA, para unir as duas fitas do DNA, nós temos que formar o conjunto, né, um par de bases complementares, que são a adenina com a timina e a citosina com a guanina. Então, notem que é sempre uma purina formando par com uma pirimidina, cada uma numa fita oposta, tá? Sempre uma guanina formando par com a citosina, cada um na sua respectiva fita. Já no RNA, a gente vai ter a mesma estrutura de nucleotídeo, tá? Como a gente está vendo aqui. A base ligada ao carbono número 1, o carbono número 2, agora com uma hidroxila, que não estava presente na desoxirribose. No carbono 3, temos aquela hidroxila, o ponto de junção com o nucleotídeo seguinte. Aí temos o carbono 4. No carbono 5, temos o fosfato ligado aqui. Então, tem essa diferença, tá, entre o açúcar do DNA e do RNA. Então, no RNA, o açúcar é a ribose, tá? E o restante da molécula será igual. Outra diferença entre o DNA e o RNA é a base nitrogenada. Nós temos uma base diferente, que é a uracila, está representada aqui. Ela faz parte do grupo das pirimidinas também. Notem que ela tem apenas um anel. Características do RNA. Primeira delas, fita simples, não é uma dupla fita como o DNA. O açúcar presente é a ribose. As bases nitrogenadas são a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Então, notem que a timina não apareceu, tá? Então, uma das diferenças entre o DNA e o RNA é a presença da uracila no RNA e da timina no DNA, tá bom? Então, não tem timina no RNA e não tem uracila no DNA. E o RNA também é muito menor. O RNA ele pode corresponder, digamos assim, ao comprimento de um gene que tem lá na molécula de DNA. O RNA ele só é feito de acordo com a necessidade da célula. Nós vimos lá no iniciozinho, quando eu mostrei aquela célula, que o material genético, o DNA, ele fica dentro do núcleo. E as proteínas, que são o produto final disso, né, dessa receita do DNA, são feitas fora do núcleo. Eu preciso que alguém leve essa informação, leve essa receita de bolo, né, de dentro do núcleo para a parte externa. E quem faz isso? É o RNA. Então, ele tem que ser bem menor para poder passar ali pelos poros, né, na carioteca. Então, ele tem sempre essa característica de ser bem menor em relação ao DNA. E nós temos vários tipos de RNA. Os principais, né, para o entendimento do funcionamento do material genético, são esses três. O RNA mensageiro, que a gente representa assim, com essa sigla, um M minúsculo, e depois RNA. Temos o RNA ribossômico, que ele forma a própria estrutura do ribossomo. Então, ele tem essa sigla com R minúsculo e depois RNA maiúsculo. E o RNA transportador, ele transporta os aminoácidos necessários para a síntese da proteína. Então, a sigla é um T minúsculo e depois RNA. Vamos ter depois um outro vídeo mostrando como que eles funcionam, tá? Como é que é feito o RNA mensageiro, ele é uma cópia, basicamente, do gene.
como é que funciona, né? Para que serve o RNA ribossômico, o RNA transportador, como eles interagem, né, entre si para, no final das contas, a gente ter as proteínas produzidas. Então, aqui temos uma comparação, né, entre a molécula de DNA e a de RNA. O DNA, sua fita dupla, como a gente está vendo aqui. As bases aqui presentes, citosina, guanina, adenina e timina. Aqui no RNA, fita simples. E a presença das bases citosina, guanina, adenina e a uracila. O que une, né, os nucleotídeos para formar esses filamentos? É a ligação fosfodiéster. Eu já falei para vocês que a junção entre um nucleotídeo e outro é sempre entre a hidroxila que estava aqui no carbono número 3 do primeiro e esse grupamento fosfato ligado ao carbono número 5 do segundo. Então, eu vou ter sempre essa posição da ligação fosfodiéster entre, né, o carbono número 3 do açúcar do primeiro nucleotídeo e o carbono número 5 do onde está ligado o fosfato do segundo nucleotídeo. Essas numerações, gente, elas são importantes porque elas serão usadas para a gente conseguir identificar as diferentes extremidades dos filamentos. Olha o que está acontecendo aqui. Nesse primeiro filamento, o que a gente tem no início dele? Um fosfato ligado ao carbono 5. Ao final do segundo nucleotídeo, eu tenho aquela hidroxila unida ao carbono número 3. Então, em todo filamento, tanto de DNA quanto de RNA, eu vou ter numa extremidade o fosfato ligado ao carbono 5. Então, essa extremidade vai ser conhecida como a ponta 5. Na outra extremidade, eu tenho a hidroxila unida ao carbono 3. Então, essa vai ser reconhecida como a extremidade ou a ponta 3. Tá? Então, aqui nessa figura, a gente consegue ver a representação da ponta 5 desse filamento, por causa do fosfato aqui. Lá na outra extremidade, quem? A hidroxila livre do carbono número 3. Então, esse filamento aqui, a direção dele é essa, tá? A gente sempre começa na ponta 5 e termina na ponta 3. Mas começa o quê? A leitura da ordem das bases nitrogenadas dessa molécula. Então, é a ordem dessas bases nitrogenadas que é a informação genética. É como se a gente tivesse um vocabulário, mas só com 4 letras, tá? Mas com essas 4 letras, a gente vai escrever todas as proteínas do organismo. E a gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Então, adenina, timina, guanina, ou adenina, citosina, enfim, a gente tem aqui uma ordem de bases nitrogenadas e a leitura tem que ser feita no sentido correto, ou seja, de 5 para 3. É nessa ordem que está escrita a informação genética. Se eu for ler ao contrário aqui, eu não vou entender nada. Eu não vou conseguir construir proteína nenhuma. A célula não vai conseguir fazer isso, tá? Notem que o segundo filamento, DNA fita dupla, ele tem 2 fitas. A junção dessas 2 fitas é através das bases nitrogenadas que se complementam. Aqui tem, né, maior para a gente conseguir ver melhor isso. A timina, ela sempre vai formar o par com a adenina. Esse par, gente, é unido através de um tipo de ligação que é a ponte de hidrogênio. Então, a ponte de hidrogênio, vou fazer aqui um desenho. A ponte de hidrogênio é essa estrutura aqui, ó. Estão vendo que eu estou sinalizando aqui em azul? É uma atração que existe entre essas duas moléculas por conta de cargas elétricas opostas, não cargas efetivas, mas cargas parciais. É como se fosse um cantinho mais negativo dessa molécula sendo atraído pelo cantinho mais positivo dessa outra molécula. Tá? Então, entre a adenina e a timina são sempre 2 pontes de hidrogênio. E entre citosina e guanina são sempre 3 pontes de hidrogênio. Então,
Num dos filamentos, a gente tem aqui, ó, uma adenina, no outro filamento eu tenho uma timina, e vice-versa, tá? Se eu tenho adenina aqui, eu vou ter timina do outro lado, sempre citosina com guanina. E um outro detalhe aqui no segundo filamento, então, o sentido da molécula é invertido. Como assim? Então, em um dos filamentos, eu tenho aqui uma ponta 5, no filamento do lado eu tenho a ponta 3. É como se eu tivesse uma rua de mão dupla. Então, num dos lados, a leitura do RNA é num sentido, no outro lado, a leitura é no sentido oposto. Desculpa, do DNA, a gente está falando do DNA. Então, em um dos filamentos, o sentido da escrita está vindo aqui, ó, de 5 para 3, num dos filamentos. No outro, ele está ao contrário, está de 3 para 5, mas a leitura dele continua sendo feita, ó, de 5 para 3. Eu sempre leio a informação genética partindo de 5 para 3. É dessa maneira que ela está escrita, não importa em qual filamento. É claro que, na hora de fazer um RNA mensageiro, a gente só vai ler um dos filamentos. A gente vai ver isso no próximo vídeo, tá? Então, deixa eu apagar aqui minha rabiscação. Então, o que a gente tem que guardar dessa figura aqui? Que nós temos no DNA fita dupla, o sentido de leitura de cada um dos filamentos é de 5 para 3. O filamento oposto, ele vem no sentido contrário, ele é de 3 para 5, mas a leitura dele, se tiver que ser feita também, é de 5 para 3. Os dois filamentos estão unidos por pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, como se tivesse uma escada, estão vendo? Os degraus da escada são esses pares de bases que se complementam, sempre adenina com timina, através de duas pontes de hidrogênio, e sempre citosina com guanina, através de três pontes de hidrogênio. A imagem sempre demora para passar. Com tristeza. Assim. E agora aqui, para terminar, só para ilustrar, os diferentes tipos de RNA. Aqui nessa primeira figura, a gente consegue ver a estrutura do ribossomo. Ele é composto de duas subunidades, uma maior e uma menor. Aqui em verde, passando aqui, é o RNA mensageiro. Como eu falei para vocês, ele é uma cópia de um gene, então ele é fino, né, e alongado, como a gente está vendo aqui, filamento único. A leitura desse RNA mensageiro, ou seja, da ordem das bases nitrogenadas, está sendo feita por esse ribossomo aqui, e a proteína está sendo produzida a partir daqui, ó, tá vendo? No final, a proteína fica prontinha aqui. A gente vai ver isso no próximo vídeo. Aqui mostrando ó, os tipos de RNA, esse aqui é um tipo de RNA que forma o ribossomo, aqui é um tipo de RNA transportador, então notem que tanto o RNA ribossômico, que tem vários tipos, tá? E os RNA transportadores, que também são vários tipos. A gente tem um RNA transportador para cada aminoácido que forma as proteínas e para cada códon, né? A gente vai ver o que é códon depois, é uma trinca de bases. Então, são muitos tipos diferentes de RNA transportador. Notem que eles também têm um formato tridimensional. Então, apesar de ser um filamento único, a molécula se dobra, tem partes em espiral, como vocês estão vendo, também tem formação de bases nitrogenadas entre, né, essa dobra, né, dos filamentos, e a gente continua com os mesmos pares de bases, com exceção, é claro, da timina. Então, a adenina vai formar par com a uracila, através de duas pontes de hidrogênio, e a guanina forma par com a citosina, com três pontes de hidrogênio. Aqui mostrando a estrutura de um ribossomo eucariótico, ou seja, né, dos animais e vegetais superiores, as duas subunidades. Cada subunidade é formada por um conjunto de RNAs específicos, né, ribossômicos, e várias proteínas. Então, no caso aqui, a subunidade maior, ela é um complexo de 49 proteínas diferentes
e mais 3 tipos de RNA ribossômico. Já a subunidade menor, ela contém apenas uma unidade de RNA ribossômico e 33 proteínas diferentes, tá? Claro que ninguém precisa memorizar esse tipo de informação, apenas para vocês verem que os ribossomos também são feitos de um tipo de RNA e mais as proteínas ribossômicas, tá bom? Então, assim, recapitulando, tá? O que que a gente tem em termos de diferenças entre DNA e RNA? Então, primeira coisa, DNA. Quais são as características do DNA? Fita dupla, né? Mais o quê? Qual é o açúcar presente no RNA? No DNA, desculpa. A gente tem a desoxirribose. Quais são as bases nitrogenadas presentes? Então, as bases. Quais são? A adenina, a timina, a citosina e a guanina. E são moléculas muito longas, tá? Então, essas são as principais características da molécula de DNA, tá? E no RNA, o que que a gente tem? Nós temos fita simples. O açúcar, qual vai ser? É a ribose. Isso. As bases nitrogenadas, quais são? Temos a adenina. A uracila entra no lugar da timina. Continuamos com a citosina e com a guanina. São moléculas menores, tá? Não tem a mesma extensão das moléculas de DNA. Então, sim, basicamente são essas as diferenças na estrutura. Claro que temos diferenças na função, no funcionamento, na localização, mas isso é para o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistir, tá? Bons estudos para vocês. Até a próxima. Se puder, deixa um like aí para ajudar nossos vídeos a serem, né, melhor vistos. Então, beijão. Tchau, tchau para vocês.